E eu acredito que por tudo quanto está acontecendo, o nosso Senhor Jesus breve vai raiar nas nuvens. Pena que o mundo não verá, porque nesse momento agora ele virá como ladrão. E isso é tema de outra passagem bíblica. Eu não vou entrar no assunto, mas eu estou comentando versículo por versículo de Apocalipse, e eu vou voltar de novo para o versículo que eu estou trabalhando com vocês, que é o versículo de número 4, sobre a manifestação do cavalo vermelho. Preste bem atenção, corrobora com este pensamento sobre a profecia de que a paz será tirada conforme a abertura do segundo selo, o que o apóstolo Paulo diz na sua carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 3. O apóstolo, ele diz assim, escute o que diz o manual sagrado do Senhor para mim e para você. Ele diz assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Lembra do texto que eu li lá de Josafá, que os homens começaram, os inimigos de Israel começaram a se destruir um ao outro e ninguém escapou? Pois bem, naqueles dias, no dia do cavalo vermelho, será impossível quem estiver vivo naquele dia escapar deste grande evento que trará angústia, que trará pavor, que trará medo, que trará morte, que trará carneficina, que trará grande derramamento de sangue. E digo para você mais uma vez, me desculpe, porque em alguns lugares eu vou ser bem redundante, em alguns momentos eu vou ser bem repetitivo, mas Jesus Cristo costumava, você que é leitor da palavra de Deus, você que é estudioso da palavra de Deus, não precisa ser teólogo e fazer teologia, mas quem pega numa Bíblia e gosta de estar lendo de vez em quando pode, você percebe que nos evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus Cristo, ele costuma, quando ele quer dizer que algo é muito sério, ele sempre trazia a expressão na verdade, na verdade. Não é que ele fosse gago e estivesse repetindo, não é que ele estava sofrendo de problema na mente, não. É porque na época havia-se um costume de que quando você queria dizer algo para alguém e fazê-lo inculcar, entender que aquilo era sério, não era de brincadeira, costumava se repetir a mesma expressão várias vezes. Por isso que muitas vezes aqui eu vou ser repetitivo, não é que eu esteja perdendo o fio da meada, não, é porque eu quero que você entenda que isso aqui é algo muito sério. Eu quero que você entenda que isso aqui é algo para nós dos dias atuais. Eu quero que você entenda, por mais que você não dê muito crédito à palavra de Deus, que este livro fala de mim, este livro fala de você, este livro fala de todos nós. E quero dizer uma coisa para você, enquanto eu preparava esse pequeno estudo, ele não será longo, ele será um pequeno estudo, até porque nós estamos fazendo aqui uma experiência. Você nunca me viu pela internet nem pela televisão. Eu sou pastor matuto, eu só gosto de pregar dentro da igreja mesmo, não tenho fama. A única fama que eu tenho é de um dia ter aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador, é a única que eu tenho. Mas eu, enquanto estava preparando esse estudo, e não tem como você não saber das notícias que se passam, porque quando você não vai no Zap, porque eu não gosto muito disso, mas um irmão liga, outro liga, e você termina sabendo. Enquanto eu preparava isso aqui, eu pude entender que o mundo está num caos e num pavor, e olha que esse coronavírus não é o dízimo do que haverá nos dias do cavalo vermelho. Então eu fico pensando, se agora, nesse período, que não é nem sequer sombra do que acontecerá no dia do cavalo vermelho, e já se dá conta que tem gente se suicidando, já chegou nos meus ouvidos que tem gente surtando, e a coisa não está do jeito que está, imagina só você, quando houver uma guerra sem precedentes, dos 4 cantos da terra, aonde a própria justiça perdeu o controle. Aí, o que será dessa nação mundial? O que será daqueles que vivos estiverem naqueles dias? Então, eu digo uma coisa para você, é hora de uma reflexão, é hora de deixarmos de brincadeira, deixarmos de crítica,
É hora de darmos um pouco mais valor à palavra de Deus. É hora de você pegar essa Bíblia que está empoeirada e faz anos que você nem sequer limpa a capa dela. É hora de você buscá-la, é hora de você limpá-la, e é hora de você começar a dar uma olhada nela, principalmente no livro do Apocalipse. E quando você não entender o que está lendo, procure uma igreja evangélica, procure um irmão, procure um crente, um colega, um vizinho da sua rua que você sabe que é cristão. Procure um pastor, procure alguém que entende do assunto e peça explicação, porque eu volto a dizer, este livro, ele é o livro do momento e ele se refere a mim e a você. Agora eu quero continuar essa mensagem e eu quero trazer para você o entendimento do versículo 5 e do versículo de número 3. O versículo 5 diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, você que está com sua Bíblia na mão, acompanhe. E havendo aberto o terceiro selo, eu ouvi o terceiro animal dizer: vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que nele se assentava tinha um par de balanças em sua mão. Aqui no versículo 5 é aberto o terceiro selo e aparece mais uma vez o cavalo preto e o seu cavaleiro. Como de costume, este também não tem nome, e o que dele se sabe é que tem em sua mão uma balança. Se você perceber, cada vez que você vê o cavaleiro, você só sabe duas coisas: uma, a cor do cavalo, e outra, o que o cavaleiro traz. Mas você nunca sabe o nome do cavaleiro. Aqui nunca é revelado o nome do cavaleiro. E quando nós queremos entender o que é que vai acontecer, que tipo de evento se dará, nós temos que nos ater à cor do cavalo e aquilo que o cavaleiro está fazendo, porque ele faz aquilo que dele se fala. Todavia, quem é o cavaleiro? Aqui não diz quem é o cavaleiro, e não vi nenhum estudioso no assunto dizer o nome do cavaleiro é João, Emanuel, José, nunca vi. Todavia, o que nós sabemos é sempre a cor do cavalo e o que o cavaleiro ele tem, o que ao cavaleiro é dado. E a esse aqui foi dado uma balança. Veja bem, todos nós sabemos, e aqui ninguém precisa ser um cientista político renomado e formado na Universidade de Harvard para entender que durante um período de guerra, como no após-guerra, uma das coisas que mais são atingidas é a economia e o preço da mercadoria e de sua circulação. Claro, isso aí você não precisa ser um baita de um estudioso, um cientista político, um camarada que conhece da economia brasileira. Não, você não precisa disso. Todo mundo sabe, o mais analfabeto do mundo sabe que em todos os períodos de guerra nasce uma escassez, nasce uma crise financeira, nasce uma grande pobreza sem precedentes que toma conta da humanidade. Tanto isso ocorre no período de guerra, como isso ocorre no período pós-guerra. Preste bem atenção. O primeiro cavalo trazia uma falsa paz. Veja que isso é sistemático, isso é uma reação em cadeia. Terminou a fase do primeiro cavalo, aí entra o segundo. O segundo cavalo, ele traz o que? Guerra, conflito, morte, derramamento de sangue. Termina o evento do segundo cavalo, entra agora o de terceiro. E o que é que ocorre? Ocorre que, uma vez tendo tido guerra, houve quebra-quebra, houve destruição, houve saques, o comércio ficou pobre, a nação ficou pobre, o dinheiro ficou escasso, a economia foi para o chão, e o resultado que se tem agora é de uma grande fome. O resultado que se tem agora é de uma grande fome. Pois bem, esse
Cavalo preto, ele trouxe miséria, ele trouxe fome, ele trouxe muita carestia ou escassez, como querer chamar, nos produtos alimentícios ali comercializados. A balança na mão do cavaleiro tem um significado de medir alimentos de primeiríssima necessidade para o ser humano. Além do mais, o termo balança, na simbologia profética, está ligado à racionalização de alimentos de primeiríssima necessidade. É dizer que, nos dias do evento, e mesmo assim, os que tiverem condições aquisitivas para comprar muita mercadoria, não vão poder comprar. Sabe por quê? Porque haverá uma fiscalização que vai impedir que eu ou você que lá esteja faça como se faz nos dias atuais. Eu estava vendo uma reportagem e pelo zap da vida, os irmãos mostrando o povo aqui nos mercados. Eu estou transmitindo a mensagem aqui da capital da Paraíba, João Pessoa, e os irmãos aqui nos mercados fazendo aquela fila. Se você acorda de madrugada, você acorda de madrugada fazendo aquela fila nos supermercados para superlotar os carrinhos. Eu digo uma coisa para você: nos dias do evento do Cavalo Preto, você pode até pegar um carrinho de supermercado e ir para a fila, mas o que você vai trazer de lá mal cabe na palma da tua mão para alimentar por um dia o teu filho, a tua filha e a tua família. Porque tudo quanto será vendido sob medida. A balança na mão do cavaleiro aqui está trazendo fiscalização e trazendo recessão e limites naquilo que será vendido, principalmente dos alimentos de primeiríssima necessidade. Sabe por quê? Porque naqueles dias, até para você comprar o que é necessário para você fazer a refeição de um dia, vai ser vigiado e vai ser difícil. Grande será a agonia, grande será o tormento, grande será a angústia daqueles dias. Grande será a angústia daqueles dias. Você não terá a menor condição de fazer uma baita de uma feira como você faz hoje, mesmo que você seja juiz, doutor, general, porque o juiz que vem aqui, está escrito aqui no livro, é para branco e preto, rico e pobre, doutor e indouto, magro e gordo, preto e branco, baixo ou alto, feio ou bonito. Isso aqui vem para assolar a terra. Isso aqui não vem para atingir só aquele camarada da favela, só aquele camarada que ganha um salário mínimo, assim dá bom. O juízo aqui é para atormentar os homens que estão sobre a face da terra. Então, para que você hoje, grande empresário, não passar por isso aqui, só se você for para outro mundo, só se você for para Júpiter, para Mercúrio, para Saturno, para Plutão, que duvido muito que você vá, porque se você habita aqui no globo terra, então eu digo uma coisa para você: é naqueles dias que pela primeira vez haverá igualdade entre os homens. Hoje não há igualdade não. Hoje um anda de carro importado, outro anda de um carro quebrado, empurrando ele, dando tiro no meio da rua. Hoje um mora na praia e outro mora na maré. Não há igualdade entre os homens hoje em dia. Prega-se por aí uma falsa igualdade na Constituição que não existe. Agora, naqueles dias haverá igualdade sim. Sabe por quê? Porque naqueles dias o que ocorre com o pequeno ocorre com o grande. O que ocorre com o rei ocorre com o seu súdito. O que ocorre com o general ocorre com o seu soldado menor. Naqueles dias sim.
haverá igualdade entre os homens. Agora, atente bem para aqui o que diz o versículo de número 6. Eu vou ler aqui com você o que diz o versículo 6. E o versículo 6 diz assim. Eu estou trabalhando com Apocalipse, capítulo 6, agora eu vou para o versículo 6. A palavra diz assim: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o óleo e o vinho. Há uma tradução que diz azeite e vinho. Atente bem para o que diz o versículo 6, porque lá diz que está sendo pesado trigo e cevada. A balança na mão do cavaleiro, do cavalo preto, não se dará ao luxo de pesar teus quilos de alcatra, teus quilos de filé mignon, de chã de dentro, de bistecas de boi, porco ou frango, de linguiça de qualquer espécie, peitos de frango, mas sim de gêneros de primeiríssima necessidade. Naqueles dias não haverá luxo, seja você rico ou você pobre, só e somente só haverá alimentos de primeira necessidade, a fim de que toda a terra não seja devastada pela fome que vai atingir todo o planeta Terra. A misericórdia de Deus ainda consegue alcançar o povo, e Deus é tão bom que não deixou que pelo menos o trigo e a cevada deixasse de ser distribuído, ainda que sob peso, ainda que sob medida, ainda que sob recessão, ainda que sob limite, a fim de que a fome não viesse destruir por completo toda a existência do globo Terra. Por que isto? Isto porque os homens deverão, muitos deles que estarão vivos naqueles dias, continuarem para participar dos demais eventos que depois destes ainda estão por vir. E você diz: mas pastor, pelo amor de Deus, eu já estou aqui tremendo com o que o senhor está dizendo, e ainda tem mais alguma coisa para vir? Isso aqui é princípio de dores, isso aqui é o começo. Aqui nós estamos começando a grande tribulação. Isso aqui é o início do início do início. Isso aqui ainda é mamão com açúcar. Os novos acontecimentos que nos próximos estudos eu estarei aqui discutindo com vocês serão piores do que estes que eu estou aqui falando. Corrobora com o pensamento sobre a questão do cavalo preto as seguintes passagens bíblicas que eu vou trazer aqui para vocês. Com essas passagens bíblicas que eu vou ler agora, eu não estou dizendo que isto que aconteceu nessas passagens bíblicas refere-se ao livro do Apocalipse capítulo 6, literalmente no cavalo preto. Estou aqui trabalhando com vocês, mas o que eu quero dizer para vocês é que os versículos que eu vou ler aqui vai dar para vocês uma visão, vai dar para vocês uma forma de comparar o que acontecerá naqueles dias. Isso aqui foi uma mensagem de Deus para Israel, para o Israel em desobediência, para o Israel longe da presença de Deus. Mas o que eu vou ler aqui agora é para que vocês tenham uma ideia do que é que vai acontecer naqueles dias. Volto a dizer, os versículos que agora eu vou ler, para quem está me ouvindo, não tem nada a ver, literalmente, com a mensagem do Apocalipse capítulo 6. Mas o que eu vou ler aqui é para vocês terem uma noção do que é que vai acontecer naqueles dias, que foi o que Deus disse para Israel em desobediência no Antigo Testamento. Olha só o que foi que Deus falou para Israel no Antigo Testamento, e é justamente isso aqui, ou quem sabe pior, o que vai acontecer nos dias do cavalo preto. Olha o que diz Levítico capítulo 26, versículo 20 ao versículo 25.
O versículo 20 diz assim, ó: e debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua vontade, e as árvores da terra não darão seu fruto. Volto a dizer, isso aqui foi uma mensagem no passado ao povo em desobediência, mas por aqui a gente faz uma noção, por aqui a gente faz um juízo de valor, que o que fará também naqueles dias, haver tanta escassez e haver tanta fome, é que as árvores não vão mais dar seu fruto, é que a terra não vai ser mais produtiva, porque se as árvores dessem seu fruto e a terra fosse produtiva, haveria bênção para todo mundo, haveria abundância para todo mundo. Então, primeira coisa, a terra não vai ser produtiva e as árvores não vão dar o seu fruto na estação própria, como acontece hoje em dia. Tu vai para a feira, aí, e tem mais assim, hoje em dia, você come alimento que nem da estação. Você vai para a feira, o tempo todo na feira tem manga, banana, laranja, acerola, abacate e por aí se vai. Naqueles dias não será assim. Sabe por quê? Porque duas coisas. Primeiro, a terra não terá a capacidade de produzir esses alimentos, essas plantas, essas árvores das quais nós tiramos o nosso alimento. E, consequentemente, não haverá frutos nas árvores, mesmo aquelas que nasceram e que cresceram. No versículo 26, ainda de Levítico 26, diz assim: quando eu vos quebrantar o sustento do pão, presta atenção, vê se isso não parece um pouco com a mensagem do Apocalipse que eu estou lendo. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Por que comereis, mas não vos fartareis? Porque a comida vai ser pouca. A comida é tão pouca, e como se não bastasse isso, ainda tem 10 mulheres cozendo um só pão. E quando eles forem deles se alimentar, não vão se fartar. Por quê? Porque a medida do trigo será muito pequena, a medida da cevada será muito pequena. Vão comer só para dizer que não estão comendo. Vamos assim dizer, vão almoçar só para dizer que não estão almoçando. Como dizia minha avó, enganando a barriga, enganando o estômago. É só e somente só para dizer, não vamos dormir com fome, ou não vamos dormir, melhor dizendo, com a barriga vazia, porque comerão, mas não se fartarão. Olha o que diz também Ezequiel sobre tempos de escassez. E volto a dizer, os versículos que eu estou lendo não são versículos que se cumprem em Apocalipse, não. O versículo que eu estou lendo aqui são versículos de mensagem que Deus trouxe para seu povo em desobediência, mostrando para eles como seria quando Deus trouxesse para eles um tempo de escassez. E como eu estou falando em Apocalipse sobre escassez, aí eu estou lendo o versículo aqui para que vocês façam uma comparação, um juízo de valor. O que é que vai acontecer naqueles dias, lendo comigo e ouvindo comigo essa passagem do que Deus falou para o povo dele em desobediência no passado. Olha o que Deus disse também para aquele povo no passado. Ezequiel capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Estou falando sobre escassez. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer aqui. Diz aqui: então me disse, filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso. Lembra da história do cavalo lá? A balança. E comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto. Tu já imaginou você comer um pão e não sentir sabor nele? Você comer pão e sentir desprezo, se sentir um lixo nada enquanto você come? Tu já imaginou o que é você beber água por medida e com espanto, como se alguém quisesse tomar a tua água? Nem alegria de tomar um copo de água e sentir satisfação, se sentisse saciado com aquela água, naqueles dias ninguém terá. Até o copo de água que você toma espantado, você toma em pavor, você toma em pânico, você toma em prantos,
você toma em grande medo. Diz o versículo 17 de Ezequiel 4, eu li o 16, o 17 diz: para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Lamentações de Jeremias diz também algo bem interessante. Diz aqui 5:10: nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Eu vou repetir: nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Então, meus amados e meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus que nos acompanham, grande será a angústia, grandes serão os tormentos que vão acontecer no globo terra, principalmente no desenrolar desses versículos que eu estou estudando com vocês. Estudei o 4, estudei o 5, dei uma passagem por cima sobre o 6, e agora eu quero concluir a minha mensagem voltando mais precisamente para o versículo de número 6, e como eu adentrei nele, ainda que dando uma palhinha, quando estava narrando o versículo 5, eu quero me ater agora nesse versículo de número 6, só e somente só, trazendo para vocês o que nós podemos entender sobre medida de trigo e de cevada, a expressão um dinheiro e não danifiqueis o azeite, que é o que diz aqui no versículo 6, né? E ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o óleo e o vinho. Vamos lá. A versão Almeida Revista e Corrigida, bem como a versão Almeida Revista e Atualizada, ela usa a expressão medida de trigo e de cevada. A Bíblia King James, que é a Bíblia que eu tenho aqui na minha mão, ela usa a expressão 1 quilo de trigo e de cevada. Alguns comentaristas, dentre eles o pastor Severino Pedro da Silva, em seu livro intitulado Apocalipse versículo por versículo, ele traz lá um estudo de um teólogo, que ele usa aqui na expressão medida. Ele diz que medida aqui é 450 gramas, e outros dizem que medida aqui é 1 quilo. Outros já dizem aqui que medida, aí eles dizem lá o peso. E aí cada um tem um entendimento sobre este assunto. Logo, dizer aqui efetivamente quanto é essa medida torna-se muito difícil. Haja vista que os próprios comentaristas, eles não se acolhem, eles não se juntam, e cada um tem uma definição. E a Bíblia, quando revelou-se para nós, usou apenas a expressão medida. Como eu não posso ficar no anonimato, porque desse jeito não seria um estudo de Apocalipse versículo por versículo, eu também quero dar aqui a minha opinião, também com base em alguns estudos que eu faço. Não sou tão estudioso quanto você o é, mas também com base em alguns estudos rudimentares que eu tenho feito, eu pude entender que a expressão aqui medida se refere a o suficiente para a alimentação de um serviçal braçal na época do Império Romano. É dizer que tais medidas, tanto aqui medida de trigo como medida de cevada, destinava-se à alimentação diária de um único homem. Fosse essa alimentação a medida de trigo
aqui significaria uma única refeição por dia, ou as 3 medidas de cevada, que significaria 3 refeições diárias. Isso de um único trabalhador braçal, nos dias do Império Romano. Agora, venha comigo e analise um pouco comigo aqui. Não precisa ser doutor em teologia. Imagine só, se uma medida dessa, vamos aqui falar a de trigo, era o que um servidor braçal, nos dias do Império Romano, usava para se alimentar. Me diga uma coisa: como é que, com a mesma porção do alimento de um ser, este homem naquele dia poderá trazer para sua casa o alimento de um só para dividir com sua família? Vamos tomar por base a família aqui no Brasil, conforme a Constituição brasileira, que é um homem, uma mulher e 2 filhos. Tu já imaginou? Hoje em dia está sendo difícil alimentar essa família com esse baita desse salário mínimo que é pago para o povo brasileiro. Agora imagina você, pai de família, você, mãe de família, que trabalha, que luta na vida, ter que alimentar a tua família. Vamos trazer aqui para um linguajar bem nosso agora. Vamos agora viajar aqui. Vamos também fazer uma conjectura. A gente não pega nem hoje se fizer uma conjectura disso aqui não. Vamos agora trazer para cá. Eu e você juntos. Vamos lá. Tu já imaginou um prato de comida? Seria a refeição do homem braçal romano. Um prato de comida para dividir para você, pai, para você, mamãe, para dividir para o filho e para a filha. Tu já imaginou? Porque é que a Bíblia diz que comerão, mas não se fartarão? Ou seja, vão apenas pintar a barriga com aquele alimento. Além do mais, o que dizem, né, os nutricionistas dos dias atuais, eu não estou fazendo crítica a eles não. O que eu estou dizendo é o seguinte: os nutricionistas, eu gosto dos nutricionistas, eu acompanho vários nutricionistas pelo YouTube. Eles dizem que o ser humano precisa, né, vitamina A, vitamina B, vitamina C e não sei o que, ele assim vai, e tem que comer, o prato tem que ser muito colorido. Tu já viu, naqueles dias o cara só tem trigo e cevada. Então eu entendo o seguinte: se não morrer de fome, vai morrer desnutrido. Se não morrer por falta da alimentação, morrerá desnutrido. Tamanho será o caos que vai tomar conta daqueles dias. Também vamos analisar aqui a expressão um dinheiro, né? Porque diz aqui, um dinheiro por uma medida de cevada. O que seria a expressão aqui, um dinheiro? Que é comumente usada aqui nas traduções que eu já trouxe para vocês. Alguns estudiosos do assunto, eles dizem que a expressão aqui, um dinheiro, era o equivalente ao salário de um dia, como mostra a revista Almeida e Corrigida em Mateus capítulo 20, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim, eu quero ler aqui para você, diz assim, ó: e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, a expressão um dinheiro era equivalente ao salário de um dia de trabalho. A mesma passagem bíblica, na versão King James, usa a expressão um denário pelo dia. Em suma, chegamos à conclusão que o salário de um dia de serviço dá para sustentar com 1 ou 3 refeições diárias, pelo menos, o trabalhador naquele dia. Agora, como será difícil para esse mesmo trabalhador sustentar-se e sustentar a sua família com aquela mesma porção? Isto dependendo do tamanho que for a família. Se for uma família pequena, glória a Deus. Mas se for uma família grande, como aí tem gente, não tenho nada contra a família grande não, mas como aí tem gente de uma família com 10 meninos, com 12 meninos, com 15 meninos,
afora papai e afora mamãe, só Deus terá misericórdia dos que vivos estiverem naqueles dias. Só de imaginar, irmãos, já deixa qualquer um pensativo. E quem disser que não fica é um grande mentiroso, ou não mora neste planeta Terra. Por último, apesar de nos dias do terceiro cavaleiro haver uma fome sem precedente, nos seus dias haverá um controle desta fome, para que toda a terra não seja exterminada de uma só vez. E por que é que nós entendemos assim? Porque a Bíblia vai aqui dizer, sai uma ordem dizendo: não danifiques o óleo e o vinho, na minha tradução, mas a tradução que diz assim: não danifiques o azeite e o vinho. Por que não danificar o azeite e o vinho? Para que todo o globo terra não fique totalmente sem provisão, para que o globo terra não entre num colapso total e pleno, para que o globo terra não venha literalmente desaparecer. Porque, volto a dizer para vocês, haverá ainda outros eventos que devem acontecer depois deste aqui que eu estou falando para vocês. Ora, amados e queridos irmãos, é também do comentarista Severino Pedro da Silva, no seu livro Apocalipse, versículo por versículo, o seguinte entendimento, que ele deixa lá no seu exemplar. Ele diz assim, o seguinte, falando dessa escassez, ele diz: em tempos de abundância, os alimentos são distribuídos em grandes quantidades que não podem ser pesados com balança de mão. Mas, em período de escassez, os comestíveis precisam ser pesados com extremo rigor. E isto é o que acontecerá naqueles dias. Como não haverá abundância de alimento, aquilo que for pesado será em extremo vigor, será debaixo de muita vigilância. Ninguém poderá levar além do que for determinado, mesmo tendo uma melhor condição financeira do que o outro. E eu quero neste momento, ao finalizar essa segunda parte do estudo, os cavaleiros do Apocalipse, dizer para vocês que o meu desejo é que cada um de nós compreenda as revelações. O meu desejo não é trazer pavor, pane nem terror para ninguém. O meu desejo é mostrar o que diz a palavra de Deus, para que os ouvintes da palavra de Deus possam se voltar para Deus. Aqui no livro do Apocalipse, Deus, ele convida várias vezes a humanidade com a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui para nós, o Espírito não está só falando para a igreja, o Espírito está falando para todos nós. O Espírito está falando para a igreja, para quem é crente, para quem não é crente, para quem crê, para quem não crê, para quem é rico, para quem é pobre, para quem é preto, para quem é branco. O Espírito está falando para todos. O grande desejo de Deus é que você esteja pronto para a sua vinda. E eu quero aqui invocar uma expressão que foi dita em Amós para com Israel, e lá diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E eu digo: prepara-te, ouvinte da palavra de Deus, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie. Nós estamos aqui na igreja nesses dias confusos, nesses dias de tumulto, nesses dias de vírus. Nós estamos orando, fazendo oração de proteção, que eu faço aqui há mais de 15 anos. Nós estamos fazendo para que Deus venha guardar você, para que Deus venha proteger você, para que Deus venha proteger a sua casa e a sua família. Então, que Deus te abençoe, um forte abraço, e que a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Levante a sua mão direita em sua casa, aí onde você está, e receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus o Cristo, a comunhão do seu Santo Espírito,
permaneça com todos vós, povo de Deus, nos 4 cantos da terra, e aí em casa você diz comigo, com os irmãos que estão também aqui na igreja, amém.